Olá, amigos, que a graça e a paz esteja convosco. O Senhor me deu uma mensagem e eu quero transmiti-la para os nossos corações. Isaías, profeta Isaías 6, versículo 1. Uma passagem talvez lida e conhecida por todos que estão me ouvindo, mas a palavra ela se renova todos os dias. Versículo 1 de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo. Amigos, todas as vezes que o homem é chamado por Deus, ou a mulher é chamado para uma obra de Deus, é efetiva em nossa vida três fases em especial. Aconteceu com Isaías. A primeira fase chama-se observação. Isaías precisava observar, porque quem observa aprende, quem aprende se qualifica, e quem se qualifica está apto para fazer a obra de Deus. No ano 792, depois da morte de Salomão, quem reinou foi o rei Amazias. Mas segundo a Bíblia, Amazias morreu assassinado. E nesse tempo o povo tinha se desviado de Deus. O povo se dobrava perante deuses estranhos, deuses de outras nações. E Deus olha lá do céu e vê o seu povo caminhando um caminho que iria levar à perdição. E Deus disse: eu preciso de alguém para liderar o povo. E lá na casa de Amazias, o Senhor olha e vê um garoto de 16 anos, por nome Uzias. Um garoto apenas. Ele ainda estava passando por um momento difícil, tinha perdido seu pai, que tinha morrido assassinado, estava em luto. Mas Deus propôs em seu coração: eu quero Uzias para liderar o meu povo, para reinar sobre Israel. Porque o Deus que servimos, ele usa quem ele quer, ele chama quem ele quer e ele sabe fazer. Podemos lembrar aqui, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou um grande peixe e fez dele um táxi para transportar Jonas. Deus usou a filha de Faraó para salvar Moisés lá naquele rio Nilo. Deus usa quem ele quer e ele sabe fazer. Poderíamos aqui neste momento falar do Pentateuco, sobre os grandes homens que foram chamados ali em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas queremos nos apegar somente ao livro de Isaías, ou neste capítulo 6, o chamado de Isaías. Então Isaías estava observando o que Deus estava fazendo ali agora na vida de Uzias. E Deus chamou Uzias e fez dele um grande rei. Uzias cresceu não somente em estatura, mas também em riqueza. O seu reino foi rico. O seu exército, ele brindou com todo o poder da época. Ele chamou engenheiros, pessoas capazes para brindar o seu exército, para criar novas armas. Todas as nações se dobravam quando Uzias chegava. Todas as nações abaixavam a cabeça quando Uzias falava. Deus o exaltou de uma maneira poderosa. Mas diz a Bíblia que depois que Deus o exaltou, ele tinha tudo. Ele disse: eu já tenho tudo. Deus me exaltou de uma maneira tremenda. Eu já fiz tudo, já conquistei os grandes reinos, já conquistei tudo na vida. A única coisa que eu não fiz ainda foi oferecer sacrifício num templo. Ofício esse que somente os sacerdotes poderiam fazer. Somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios num templo. Amigos, diz a Bíblia que ele entrou no templo. Mas lá estava o sacerdote Azarias e os 80 sacerdotes auxiliares. Azarias, quando viu o rei entrar, Azarias gritou: não entre, rei. Aqui tem homem de Deus que Deus colocou aqui. E Uzias disse: eu também sou rei. Eu sou rei e eu vou oferecer sacrifício. Foi um pecado mortal. Foi a destruição de Uzias ali agora.
Deus permitiu que uma doença mortal, uma doença terrível, uma lepra terrível, se achegasse na sua testa. E naquele momento ele ficou leproso e foi expulso do templo e expulso também do meio da sociedade. Ele perdeu riqueza, perdeu reinos, perdeu tudo, porque se exaltou e desobedeceu a Deus. E logo ele morreu. Isaías só observava, porque como eu disse antes, quem observa aprende, quem aprende se qualifica, e quem se qualifica está apto para a obra do Senhor. Por isso que ele disse ali no capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu pude ver o trono do Senhor. A segunda visão, ou melhor, a segunda fase na vida daquele que é chamado é ter visões dos céus. Isaías agora pôde ver o trono do Senhor e os anjos, os querubins, os serafins voavam ali ao lado do Senhor e dizia: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A segunda fase na vida daquele que é chamado ou chamada por Deus é ter visão. Não é somente enxergar o que está na sua frente, mas enxergar muito além. E agora Isaías estava apto porque ele observava, ele aprendeu, ele tinha visões do céu. E a terceira fase na vida de Isaías, na vida do crente chamado por Deus, era se disponibilizar. Isaías agora estava disponível. Quando o Senhor perguntou: quem eu enviarei? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para a sua obra. Estou preparado, Senhor, para fazer a tua obra. Então, amigos, precisamos observar a palavra, precisamos ter visões do céu e precisamos nos disponibilizar e dizer: Senhor, eu estou pronto para fazer a sua obra.